Livro O Ideal da Alma Fervorosa, Padre Augusto Sodré. Capítulo 5. De Jesus vivendo em nós. 1. União íntima entre Jesus e a alma fiel. Quem lê as epístolas de São Paulo, nota logo as fórmulas de saudação que ele emprega com tanta frequência. A epístola aos Colossenses é dirigida a todos os santos e àqueles que são seus fiéis irmãos em Jesus Cristo. A epístola aos Coríntios, aos fiéis santificados em Jesus Cristo. Aos Filipenses, àqueles que são santos no Cristo Jesus. E aos Efésios, aos fiéis em Jesus Cristo. São Paulo foi o primeiro a empregar esta maneira de falar, e emprega-a constantemente. Fomos batizados em Jesus Cristo, diz Alhures. Fomos sepultados com ele pelo batismo, sepultados em sua morte. Fomos incorporados a ele pela semelhança com a sua ressurreição. Romanos 6, 3, 4, 5. Doravante, não haverá mais condenação para aqueles que estão no Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Chama Áquila, Priscila, Urbano, seus cooperadores em Jesus Cristo. Romanos 16, 3, 9. Andrônico e Júnio estiveram em Cristo antes de mim. Romanos 7. Saudai aqueles da casa de Narciso, que estão no Senhor. Romanos 3. Eu não era conhecido de vista nas igrejas da Judéia, que estavam no Cristo. Gálatas 1, 22. É pela graça de Deus que estais no Cristo Jesus. Efésios 2:10. Seria longo citar todas as passagens em que o santo apóstolo se refere aos fiéis como que ligados ao Cristo, mais do que isso, como que vivendo nele, incorporados a ele, não fazendo senão um com ele. Eis aqui algumas passagens que exprimem mais claramente ainda todo o seu pensamento. Ignorais que os vossos corpos são os membros de Jesus Cristo? 1 Coríntios 6,15. Assim como o corpo é um, embora tendo muitos membros, e como todos os membros, apesar de seu número, não formam senão um só corpo, assim é o do Cristo. 1 Coríntios 13:12. Cristo é nossa cabeça. Por ele, o corpo forma um todo harmônico e sólido, cujas partes ligadas e unidas entre si prestam-se um auxílio mútuo, cada membro agindo segundo sua medida de atividade. Assim o corpo, crescendo, torna-se o edifício cristão fundado sobre a caridade. Efésios 4,16. É da cabeça, diz ele a Alhures, com o auxílio das articulações, que lhe reúnem as diversas partes, que o corpo inteiro recebe a vida e cresce, pelo incremento que Deus lhe dá. Colossenses 2,19. Antes de São Paulo, o Salvador mesmo havia empregado uma comparação que demonstra claramente a união íntima que existe entre ele e as almas. Eu sou a vide, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, produz muitos frutos, pois sem mim, separados de mim, vós nada podeis fazer. São João 15, 5. 2. Jesus, fonte e instrumento de graça. Essa união íntima que existe entre Jesus e as almas é, pois, o princípio da vida sobrenatural em nós. Essa vida sobrenatural está em Jesus, como em seu princípio, em sua fonte inesgotável. Dele se derrama em nossas almas, e nós todos participamos de sua plenitude. Cristo, nos diz São João Crisóstomo, não tem rival para dar. É Ele mesmo a fonte, a raiz de todos os bens. É a vida, a luz, a verdade. Não guarda suas riquezas em seu seio, mas as espalha sobre todos. E depois de tê-las prodigalizado, permanece tão completo e tão rico como antes. Fonte que brota sempre e sempre se derrama. Conserva sempre a mesma plenitude. A parte que possuo de um bem, eu a recebi de outrem.
parte ínfima talvez do todo, simples gota retirada de um abismo insondável, de um oceano sem limites. Esta imagem é, porém, imperfeita, pois, retirai uma gota do oceano, tereis diminuído o oceano, embora a perda seja imperceptível. Não se pode dizer o mesmo da fonte em questão. Podeis sacar à vontade, jamais a diminuireis. De que modo é Jesus, para nós, o princípio de todas as graças? Antes de tudo, ele mereceu a graça e a mereceu superabundantemente, sem limites. O Verbo de Deus fez-se homem a fim de poder expiar os pecados dos homens. E como todos os atos que praticou em sua natureza humana e todos os sofrimentos que padeceu pertencem à sua pessoa divina, esses têm um merecimento infinito e são mais que suficientes para pagar as dívidas da humanidade inteira. E foi de fato para a humanidade que esses merecimentos foram adquiridos. Pela vontade de Deus e pela vontade do Cristo, todos os atos da vida do Cristo, em si mesmos, são meritórios. Foram em verdade praticados por nós, oferecidos por nós. A nós pertencem. Portanto, essas reservas inesgotáveis de graças que Jesus mereceu. Assim a graça nos vem positivamente de Jesus. Mas de que maneira? Quem pensa que a humanidade do Cristo não concorre senão moralmente para produzir a graça, dirá: Jesus Cristo se incorpora aos homens, toma-os consigo, recobre-os de sua dignidade, fala-os como que um prolongamento de si mesmo, enquanto diz a seu Pai: Fazei por eles o que fazeis por mim. Ponde neles o que pusestes em mim. Essa graça santificante, que é uma participação à vossa divindade, que torna a criatura semelhante ao seu Criador, capaz de atos sobrenaturais e, portanto, mais divinos que humanos, que a herança a qual me dá direito a título de filho de Deus, lhe seja também dada, para que assim se tornem meus co-herdeiros. Mas, segundo os textos da Sagrada Escritura, é preciso ir mais longe e dizer que o Cristo concorre fisicamente em nós à produção da graça. Naturalmente, é Deus mesmo quem derrama a graça na alma. Serve-se, porém, da humanidade de Cristo como de um instrumento que lhe é unido. O instrumento, diz São Tomás, pode muito bem ser distinto daquele que o emprega. Assim, o açoite é distinto daquele que bate. Mas a mão é um instrumento intimamente ligado ao agente. Assim, Deus derrama a graça. É a causa produtora. Mas a humanidade de Cristo é seu instrumento conjunto e os sacramentos são seus instrumentos distintos. Essa é a doutrina de São Tomás e da maior parte dos teólogos. Há, por conseguinte, ação de Jesus em nossas almas para neles derramar graças, tanto as graças atuais, concedidas aos próprios pecadores, como a graça santificante, com as virtudes e os dons. Ora, toda ação supõe presença e contato. Há, pois, uma verdadeira união entre Cristo e os homens, união de ordem tão elevada e tão íntima que a linguagem humana não a pode explicar. Permanece o mistério enquanto vivemos nas trevas da fé. Sabemos que os laços que nos unem ao Cristo são laços íntimos, mas não lhes percebemos, senão imperfeitamente, a natureza. 3. O amor que Jesus nos tem, fala o desejar unir-se a nós. Por outro lado, devemos compreender bem que essa união é o efeito do amor inefável do Verbo eterno para com os homens, seus irmãos. E por aí a doutrina do corpo místico se prende estreitamente à doutrina do Sagrado Coração. O amor tende à união. É uma força unitiva. O amor, de São Francisco de Sales, outra coisa não é, senão a união do amante ao objeto do seu amor. Foi o amor que levou o Verbo encarnado a estreitar, num forte abraço, todas as almas que veio salvar, guardá-las intimamente unidas à sua pessoa divina e a lhes comunicar sua vida
e todos os seus bens. Essa união ele a realiza, em primeiro lugar, pelo batismo. O cristão, diz São Leão, depois do batismo, não é o mesmo que antes. Está preso pelo Cristo. Prendeu-se ele mesmo a Cristo. Tanto que a carne do batizado se torna a carne do crucificado. Essa união operada no batismo não bastou ao coração de Jesus. Quis nos provar melhor ainda o seu ardente desejo de uma união íntima quando instituiu o sacramento da Eucaristia. Ali, nos diz São Crisóstomo, ele misturou-se a nós, pôs o seu corpo no nosso, a fim de que não fizéssemos senão um, assim como a cabeça e o corpo não fazem senão um. Aqueles que amam com um amor ardente tendem a unir-se desse modo. Não podemos negar esse desejo da união, pois o encontramos em nós. É certamente agradável a um coração fiel permanecer junto ao tabernáculo. Mais agradável ainda, contemplar com seus olhos a hóstia santa exposta às suas adorações. E para aproximar-se de seu Deus, a alma fervorosa se arranca às suas ocupações, impõe-se sacrifícios. Entretanto, esta alegria de sentir-se a 2 passos de seu Salvador não lhe basta. Aspira a recebê-lo no mais íntimo de si mesma. Tem sede da comunhão. E o banquete eucarístico lhe causa as alegrias mais vivas e mais profundas. Já que o desejo de união é o efeito natural do amor, como não se encontraria no coração de Jesus, que nos ama incomparavelmente mais do que nós a Ele? Por conseguinte, é impossível conceber o quanto nosso Senhor aspira a unir-se às criaturas humanas. Como Ele pode tudo, quanto quer, realiza sempre de um certo modo essa união. Mas, respeitoso da liberdade de suas criaturas, une-se-lhes por laços mais ou menos estreitos, conforme se prestam ou não ao seu convite. A todos que estão sobre a terra, àqueles mesmo que nunca a aceitaram, ele oferece a união completa, e esses convites afetuosos do coração de Jesus, junto aos direitos que já adquiriu sobre as almas, pelo muito que padeceu por elas, cria já um laço entre ele e essas almas culpadas. É porque nosso Senhor disse a bem-aventurada Varane: eu sou a cabeça de um corpo do qual todos os cristãos são os membros, e do qual muitos me são ou me serão arrancados pelo pecado mortal. Nosso Senhor chama também a união perfeita àqueles que se converterão um dia, e que, embora não lhe estejam unidos, nem mesmo pela fé, são, entretanto, o objeto de suas solicitudes e de suas amorosas esperanças. Aqueles que se encontram no pecado, mas que têm fé, estão presos a ele por mais um laço, e esse laço lhes vale, mais que aos descrentes, socorros, luzes, graças atuais, embora permaneçam ainda imperfeitos, pois a seiva divina da graça santificante não passa do cepo aos ramos partidos. A união verdadeiramente vivificante é a que existe entre as almas fiéis e Cristo. Essas almas recebem os influxos divinos, e o Salvador derrama sobre elas as ondas da vida divina, cuja plenitude possui. Entretanto, encontram-se ainda, nas almas imperfeitas, numerosos obstáculos que impedem Jesus de agir nelas conforme desejaria. Ditosas, 1000 vezes ditosas, as almas perfeitas, sobre as quais Jesus pode, segundo os desejos de seu coração, difundir seus dons, e às quais se pode dar a si mesmo, misturando-se à sua vida, comunicando-lhes suas ideias, seus sentimentos, seus desejos, suas virtudes, manifestando-lhes, por inspirações diversas, o que delas espera, levando-as a realizá-lo, ajudando-as e agindo nelas e por elas. Assim, pelos seus íntimos, Jesus continua a grande obra que veio fazer na terra. É o que levava São Paulo a dizer: o que falta aos sofrimentos de Cristo, em minha própria carne,
eu o completo por seu corpo, que é a Igreja. Colossenses 1, 24. Não lhe disse Jesus, nas portas de Damasco, que era ele mesmo o perseguido na pessoa de seus fiéis? Atos dos Apóstolos 9, 5. E o sangue dos mártires, que lhes enrubesceu as vestes, não foi também chamado o sangue do Cordeiro? Apocalipse 7, 14. E, no entanto, essa união tão preciosa não é ainda a união perfeita, pois a única que merece este nome é a que existe entre Jesus Cristo e os eleitos. Aquela que o Senhor estabelece aqui, na terra, pela comunhão, é tão estreita quanto possível, mas é passageira e permanece obscura por se ocultar o Verbo sob o véu das espécies sacramentais. Mas no céu, a comunhão, que será certamente tão íntima quanto a da terra, será perpétua e sem véus. As mais vivas alegrias que a comunhão sacramental proporciona neste mundo às almas mais santas não são senão uma sombra das que proporcionará a comunhão celeste. No céu, ver-se-á claramente que os eleitos são os membros de Cristo e que o Cristo está verdadeiramente todo em todos. No céu, o corpo místico de Jesus se revela em sua perfeita unidade e em todo o seu esplendor. Essa união tão estreita que, em seu imenso amor, o coração de Jesus forma com suas criaturas, incorporando-as a si, fazendo de cada uma delas como que o prolongamento de si mesmo, explica as suas palavras sobre a caridade fraterna. O segundo mandamento, amarás o teu próximo, é semelhante ao primeiro. Amarás ao Senhor teu Deus. Tudo quanto tiverdes feito ao menor de meus irmãos, a mim mesmo o tereis feito. Eu tive fome, e vós me alimentastes. Tive sede, e me destes de beber. Estava sem abrigo, e me recolhestes. Estava nu, e me cobristes. Estava doente, e me visitastes. 4. Como nos devemos manter unidos a Jesus? Dessa doutrina do corpo místico de Cristo, os autores espirituais, principalmente no século XVII, tiveram aplicações práticas que são muito consoladoras e lindas. Ouvi Eudes, Reinado de Jesus, parte 2. Jesus, Filho de Deus e Filho do homem, não sendo somente nosso Deus, nosso Salvador e soberano Senhor, mas mesmo sendo nossa cabeça, e nós os seus membros e seu corpo, de São Paulo, osso de seus ossos e carne de sua carne, Efésios 5,30, e por conseguinte, estando unidos a ele, pela união mais íntima que possa existir, tal a dos membros à cabeça, unidos a ele espiritualmente pela fé e pela graça que nos deu no santo batismo, unidos a ele corporalmente pela união do seu santíssimo corpo com o nosso na Santa Eucaristia, segue-se daí necessariamente que, como os membros são animados do espírito da cabeça e vivem de sua vida, assim também devemos estar unidos ao Espírito de Jesus Cristo, viver de sua vida, caminhar em suas veredas, revestir-nos de seus sentimentos e inclinações, fazer todas as nossas ações nas disposições e intenções com que ele faz as suas. Em uma palavra, continuar a realizar a vida, a religião e a devoção que ele exerceu sobre a terra. Não são essas palavras um excelente comentário aos conselhos do grande apóstolo? Revestivos de Jesus Cristo, Romanos 13,14. Revestivos do homem novo, Efésios 4, 24. Animai-vos dos sentimentos que animam a Jesus Cristo, Filipenses 2, 5. São João Eudes apresenta numerosos textos para estabelecer essa doutrina. Não ouvis aquele que é a própria verdade dizer em diversas passagens de seu Evangelho: Eu sou a vida, eu vim para que tivesses a vida. Vós não quereis vir a mim a fim de ter a vida. Eu vivo e vós vivereis. Neste dia sabereis
que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isto é, assim como eu estou em meu Pai, vivendo da vida de meu Pai, a qual ele me vai comunicando, assim também vós estáis em mim, vivendo da minha vida, e eu estou em vós, comunicando-vos esta mesma vida. E assim eu vivo em vós, e vós vivereis comigo e em mim. E o discípulo bem-amado não nos clama também que Deus nos deu uma vida eterna e que essa vida está em seu Filho, e que aquele que tem em si o Filho de Deus tem a vida. E ao contrário, aquele que não tem o Filho de Deus em si não tem a vida. 1 João 5, 11 e 12. E que Deus nos enviou o seu Filho ao mundo, a fim de que vivamos por ele. 1 João 4, 9. E que estamos neste mundo como Jesus aqui esteve. Hebreus 2,17. Isto é, que estamos em seu lugar e que devemos viver como ele mesmo viveu? E no Apocalipse não nos anuncia que o esposo bem-amado de nossas almas, que é Jesus, vai sempre pregando e dizendo: Vinde, vinde, amém, e que aquele que tem sede venha e tome água da vida gratuitamente. Apocalipse 22:17. Isto é, que venha e beba em mim a água da vida. São João 7,37. E que nos prega a cada instante o divino apóstolo São Paulo, senão que estamos mortos e que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Que o Pai Eterno nos vivificou com Jesus Cristo e que Jesus Cristo, isto é, que não somente nos fez viver como seu Filho, porém em seu Filho e da vida de seu Filho, e que devemos manifestar e fazer transparecer a vida de Jesus em nossos corpos, que Jesus Cristo é nossa vida. Em uma outra passagem, falando aos cristãos, diz que pede a Deus que os torne dignos de sua vocação, do seu chamado, que realize plenamente nesses cristãos todos os desígnios de sua bondade e da obra da fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado neles, e eles em Jesus. Unir-nos a Jesus, pedir-lhe que trabalhe em nós, sofra em nós, interceda por nós e nos considere, como um membro de Cristo, um instrumento que ele mesmo deve pôr em movimento, um órgão que deve animar, é uma prática que consola e fortifica. Quando agimos, quando cumprimos com os nossos deveres de Estado, sentimos vivamente a nossa impotência. Quando sofremos, verificamos com pesar que não sabemos sofrer. Quando rezamos, reconhecemos a nossa indignidade e temos consciência de que as nossas orações em nada podem glorificar a Deus. Unamo-nos, pois, a Jesus. Peçamo-lhe para cumprir por nós todas essas santas obrigações e depois consolemo-nos. Jesus, a quem chamamos, vem. Ele aceita de trabalhar, sofrer e orar em nós, e de dar a todas as nossas obras uma dignidade, um mérito e uma eficácia que não teriam sem ele. É preciso, escrevia Santa Margarida Maria, a uma visitandina de Moulins, que nos consumamos todas nessa fornalha ardente do Sagrado Coração de nosso adorável Mestre. E depois de termos lançado nosso coração, todo cheio de corrupções, nas chamas divinas do puro amor, aí devemos tomar um outro, novo, que nos faça viver, para o futuro, uma vida renovada. É preciso que esse divino coração de Jesus tome de tal modo o lugar do nosso, que só ele viva e atue em nós e por nós. Que sua vontade mantenha a nossa por tal forma aniquilada que possa agir sem resistência alguma da nossa parte. Enfim, que seus afetos, pensamentos e desejos tomem o lugar dos nossos, mas principalmente o seu amor, que se amará a si mesmo em nós e por nós. Todos reconhecem
A bela oração do Padre Ollier. Ó Jesus, vivendo em Maria, vinde e vivei em nós, com o vosso Espírito de santidade, na plenitude do vosso poder, na perfeição de vossas veredas, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos divinos mistérios. Dominai em nós todas as forças inimigas, na virtude de vosso Espírito e para a glória de vosso Pai. Assim também, que Jesus produza em nós suas virtudes, comunicando-nos as disposições que o animavam nos diversos mistérios de sua vida mortal, a humildade de sua encarnação, a pobreza de seu nascimento, o recolhimento de sua vida escondida, o zelo de sua vida pública, o fervor de suas orações, a generosidade de sua imolação, para que Deus veja em cada um de nós, não mais a criatura com seus membros, porém a imagem fiel, a fotografia de seu divino Filho, em quem pôs todas as suas complacências. Digo mais, que ele veja em nós o próprio Jesus, cobrindo-nos, envolvendo-nos, escondendo-nos em si. Jesus animando-nos, movimentando-nos, agindo em nós e por nós. Eis as aplicações desta bela doutrina. Nós somos os membros do corpo místico, do qual Jesus é a cabeça. Cada membro está sujeito à sua influência divina, e dele recebe graças, ao menos graças atuais. Jesus ama cada um de nós com um amor inefável, e esse amor faz com que ele se mantenha unido a todos por uma união que deseja tornar cada vez mais estreita, cada vez mais perfeita. Devemos, por conseguinte, ver Jesus em nosso próximo. Devemos vê-lo também em nós e vivermos intimamente unidos a ele, penetrando-nos de suas ideias, de seus sentimentos, unindo nossas intenções às suas intenções, nossas orações às suas orações, nossos trabalhos e nossos sofrimentos aos seus trabalhos e aos seus sofrimentos, sacrificando constantemente nossa vontade em favor da sua, e agindo em tudo com ele e como ele, e ele mesmo fará o resto. Auxiliará os nossos esforços, impregnar-nos-á de suas graças, comunicar-nos-á suas luzes, suas afeições, sua força, animar-nos-á e conduzir-nos-á pelo caminho da perfeição. Fará de nós um outro Jesus, e então poderemos dizer: não sou mais eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. Gálatas 2:20.